Nós vamos então conversar aí um pouquinho sobre sepse e as infecções relacionadas à assistência, as infecções que estão ligadas aos processos de cuidado, principalmente com aqueles que são desenvolvidos dentro de uma unidade de terapia intensiva, com o nosso paciente crítico. Infecções relacionadas à assistência, a gente vai falar mais detalhes sobre elas depois, mas já foram chamados no passado também de infecções hospitalares. Aí tem a ver uma mudancinha aí ao longo da história, tá? Apesar de que o termo infecção hospitalar não deixou de existir. Mas, bora, sepse. O que é sepse? Hã? Ah, você já ouviu falar de sepse assim, é um absurdo. Olha só, você sabe o que é sepse, assim, pode falar. Isso. Sepse é uma condição patológica que está acontecendo em uma grande área corporal. É uma infecção que se espalha pelo nosso organismo e que vai provocar uma série de respostas inflamatórias, uma série de reações imunológicas contra esse desenvolvimento. Sepsis são manifestações graves no organismo por causa da infecção. Já foi chamada de septicemia e também de infecção no sangue, principalmente porque o sangue vai estar presente em todo o corpo e vai ser o cara aí, o responsável por conduzir esses micro-organismos para todo o corpo e as células de defesa. Já foi chamado de infecção generalizada. Ah, a pessoa está com sepsis, está com infecção generalizada, tudo. E a infecção pode estar localizada só no órgão. Não necessariamente a infecção tem que ser no corpo inteiro, mas ela pode estar, por exemplo, num órgão só, no intestino, pode estar só nos rins, só no pulmão, só no coração. E lógico, esse processo inflamatório vai gerar uma resposta em todo o organismo para tentar controlar essa infecção, para provocar uma reação orgânica potencial, uma reação orgânica para combater esse problema infeccioso. Tem aí uma possibilidade de um quarto das ocupações de leitos no Brasil serem associadas à sepse, não necessariamente que o paciente entre no leito de UTI devido à sepse, mas ela pode ocorrer pelo fato dele estar na UTI, dele estar internado nessa unidade. Aí sim tem essa possibilidade. É a principal causa de mortes nas UTIs, porque a partir dela pode ocorrer inclusive as falências orgânicas importantes. Tá? As falências orgânicas potenciais podem se desenvolver. E é uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia. Tá? Aquela causa que o paciente permanece no hospital 1, 2, 3, 4, 5 dias, aí vem o falecimento, falência múltipla de órgãos, infecção generalizada, sepse, superando até infarto e câncer. E claro, a mortalidade alta no Brasil, enquanto a média mundial está de 30 a 40. No Brasil chega a 65%. Grande parte associada aí às condições culturais de cuidados que alguns profissionais, infelizmente, insistem em não ter. A doença é a geradora de custos no hospital, no setor público e privado, aumenta. O cara está com sepsis, infecção generalizada, está com infecção, com essa resposta inflamatória no organismo, não vai ser liberado. É usado antibiótico terapia, exames laboratórios serão feitos com mais controle, mais rigor. Pode ser que sejam necessários muito mais equipamentos para trabalhar com esse paciente, ventilação mecânica, monitorização contínua, invasiva, não invasiva. Então acaba que o gasto é muito alto. Tá? E aí colocou um dado de 2003 que o número de óbitos era altíssimo. Tá? E logicamente que esses números são baseados aí em evidências e pesquisas. Aqui existe a condição na qual nós trabalhamos com os termos atualmente. Antigamente falava que sepsis, só que hoje fala que é uma infecção sem disfunção. Tá? Aqui tem infecção, ela está presente, só que não vai ter nenhuma disfunção orgânica. Tem infecção, mas não vai ter nenhuma alteração orgânica importante. Logicamente, pode ter um sinal de SRIS. Que doideira é essa? Síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Síndrome que ocorre em todo o organismo devido a um processo inflamatório. A sepse grave no passado, hoje é só a sepse. Tem infecção, tem uma disfunção orgânica, tá? E pode ter aí sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. E o choque séptico, que é uma sepse que evoluiu para um quadro de hipotensão. O que é hipotensão? Ah, pois é. Não corrigida com a reposição de volume, ou seja, o cara está tendo uma hipotensão,
a pressão está despencando, tentou repor volume para aumentar o volume circulante, aumentar a pressão, não resolveu, tá? E logicamente que vai ocorrer aí esse choque séptico. Aqui tem os quadrinhos bonitinhos, né, contando a historinha, tá, de como que a pessoa está se sentindo, está desenvolvendo um quadro infeccioso, uma gripe forte, tá tendo algum probleminha, não, nós vamos ao médico, ver o que está acontecendo, tá, tem sede, aí começa. Não é só o tremor, não está sentindo bem, aí tá com diurese alterada, sono, tosse, porque você já tem aí comprometimento não é só de um sistema, já são vários sistemas, até chegar lá a uma condição de avaliar que esse nosso paciente está com sepse. Tá? Ele desenvolveu um quadro pneumônico, por isso que ele estava com dificuldade respiratória, tá? E aí ele pode ter aí uma condição de ter uma sepse direta. Essa sepse ocorre quando o corpo está respondendo a um quadro infeccioso e pode ser que dentro dessa reação imunológica alguns órgãos sejam afetados, impedindo com que eles venham a fazer um funcionamento correto de outras regiões. Ataca, por exemplo, igual o desenhozinho falando do pulmão, e acaba comprometendo fígado, rim, sistema nervoso, coração, acaba comprometendo outras áreas. Então, a sepse é importante que tenha sido tratada. Aqui é o fluxograma para tratar dos pacientes com essa suspeita. Se tem dois critérios aí de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Ou disfunção orgânica, a equipe deve ser acionada. Frequência cardíaca acima de 90, respiratória acima de 20, temperatura axilar acima dos 37 ou abaixo dos 35. E aí vem alteração da taxa de leucócitos, tá? E, claro, disfunções orgânicas associadas também, tanto à pressão quanto à sonolência. E a equipe acionada, teve algum foco suspeito, teve algum foco confirmado? Não teve nada, tá tudo tranquilo, libera. Ah, não, teve sim, o paciente tem cuidados de fim de vida, sim, aí atende o protocolo de sepse. Ah, não, tem não, aí é um quadro sugestivo de alguma outra doença, tá? Malária, leptospirose, alguma outra alteração, alguma outra complicação, e aí segue o protocolo de sepse. Antimicrobianos serão administrados. Se houver hipotensão ou sinais de hipoperfusão, a administração de medicamentos vasopressores, a administração de substâncias cristalóides para aumentar o volume circulante. Então, existem uma série de cuidados que devem ser seguidos para trabalhar corretamente com o paciente que esteja apresentando sepse. Todos os cuidados, é claro, tá? Ninguém vai chegar assim, o paciente está com sepse, Fernando, se vira aí. Tem a prescrição médica das medicações, dos cuidados, tem as avaliações que vão ser feitas e, claro, a nossa assistência. Como é que nós vamos saber ali, se o paciente tem sepse, uma possibilidade, temperatura maior do que 37 ou menor do que 35, taquicardia, logicamente que nós sabemos que o valor de taquicardia é acima de 100 batimentos por minuto para ser considerado uma taquicardia, uma taquipneia está acima dos 20, e leucocitose, alterações do número de leucócitos para mais, uma alteração significativa que indica quadro infeccioso, ou a leucopenia, que é uma redução dessa taxa de leucócito. Então, logicamente, não vai virar assim, a pessoa está com leucocitose, sepse. Não, ele tem que ter outros sinais. Eu falo isso, por exemplo, a minha filha, quando ela tinha 1 ano e meio, ela desenvolveu uma infecção urinária. Pronto. Quando a gente fez lá o exame de sangue dela, deu leucocitose, estava com 30 mil células de leucócito. Aí o médico já ficou louco, queria internar de qualquer jeito, só que não deu nenhuma outra alteração, não deu nenhuma outra modificação. A frequência cardíaca estava estabilizada, a temperatura estava estabilizada, e eles ficaram sem entender por que essa leucocitose, por que estava tão alto esse número de leucócitos. Fizeram uma série de exames nela lá, até descobrir que era só um processo, até descobrir que era um processo de infecção urinária. Disfunção orgânica, com rebaixamento do nível de consciência, porque vai alterar a circulação sanguínea, altera a oxigenação cerebral, dispneia, a queda de saturação de oxigênio em ar ambiente, aí é uma redução abaixo dos 90%, redução do volume urinário, a presença de oligúria, e a hipotensão, uma queda da pressão. Logicamente que não foi colocado valor, porque existe o padrão 120/80, que é aceitável para a maioria da população, mas existem pessoas, por exemplo, que têm pressão normal para elas, 110/70.
Ah, não, tem pessoas que têm a pressão normal 100 por 60. E nesses quadros considerados como 120 por 80 normal, 100 por 60 já não é uma pressão tão alta, já é o início da hipotensão. Só que para a pessoa isso é normal. Então por isso que é colocado abaixo do normal, uma pressão abaixo daquela que é considerada a padrão. Turma, daqui a pouquinho a gente começa a destrinchar, daqui a pouquinho a gente começa a detalhar um pouco mais, a gente vai saber mais detalhes sobre essas infecções relacionadas à assistência em saúde. E aí a gente fala mais dessa sepse. Um abraço.